Boa noite. Boa noite. Queria agradecer a casa pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É uma casa que eu tenho muito carinho. A gente sempre é acolhido com muito amor, né? Com muito amparo. Eu gosto muito de estar aqui, então obrigada pela recepção. E o tema que eu escolhi para conversar na noite de hoje é sobre a baixa autoestima. A gente fala muito sobre isso, sobre a autoestima, é um assunto muito falado nos últimos tempos. E hoje a reflexão aqui ela é um pouco diferente, talvez daquela que a gente vê aí comumente, né? É uma reflexão um pouquinho mais profundidade, para que a gente olhe para dentro de nós e a gente veja como a gente se relaciona, né, com ela. Para que a gente possa iniciar essa reflexão, então, buscando, né, eu sempre gosto de ter esse amparo no significado das palavras, porque elas nos dão o norte do que aquilo, o que realmente significa, né? Tem essa profundidade. Se a gente procurar na primeira frase, né, que o dicionário nos coloca para a palavra autoestima, né? Então, pegando a palavra autoestima como norte, nos diz assim: qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com o seu modo de ser. E por aí ela prossegue, mas eu vou encerrar aqui nessa parte da definição, porque o modo de ser é que conduz a nossa conversa de hoje, e é ele que realmente importa. E como que nós somos? Como que a gente se conduz na vida? Quem nós somos? Será que a gente reflete sobre isso? Será que a gente se questiona sobre a nossa verdadeira essência? Quem nós somos além das nossas máscaras, além do que a gente acha que a gente é? Muitas vezes a gente se coloca, né, nos polos de negatividade, de insegurança, de se colocar para baixo, de achar que não é suficiente, que não é merecedor daquilo que acontece, ou que não é amado, que não está no lugar certo, que nada dá certo, que as coisas não funcionam. A gente se coloca muito, né, nesse local de baixa autoestima, né, no qual a gente não reconhece os nossos valores, a gente não reconhece o nosso potencial, o verdadeiro ser de luz que todos nós somos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, para que a gente possa iniciar esse reconhecimento, né? Nós somos centelhas divinas de Deus, então nós somos essa luz. Apesar dos momentos que a gente vive, né, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, desses véus que impedem com que a gente enxergue essa potencialidade, nós somos tudo isso. Nós somos muito amor, muita caridade, muita solidariedade. Não é à toa que nesses momentos de mais dificuldade, como a gente tem passado agora, né, aí tão perto de nós, já vivenciamos situações como essa no nosso estado, em outros locais, por outras circunstâncias, e a gente vê como o ser humano tem essa capacidade de ser amoroso, de ser caridoso, de se doar, de ajudar o próximo realmente com o seu coração. E nós humanos temos essa capacidade. Nós aprendemos com os outros seres que também desempenham, né, dentro do seu processo de evolução, essa capacidade de saber amar. Então nós temos esse amor dentro de nós. Por vezes a gente não reconhece, não se reconhece essa potencialidade, se coloca para baixo, se fecha, né, nessas barreiras que a gente cria na nossa vida por medo de encarar, por essas reverberações, né, por essas questões que a gente tem das nossas vidas passadas que retornam, querendo ou não, né, no nosso inconsciente ali, nebuloso. A gente tem alguns momentos de ter essa, não uma lembrança clara do que nos aconteceu, mas a gente quer fugir desses sofrimentos que por vezes a gente vivenciou. E por medo de encarar essas situações, reparar e evoluir nesses processos, a gente cria essas barreiras. E a gente acha que com elas a gente está protegido da vida. Se eu me colocar atrás do muro, atrás de uma armadura, se eu me fechar aqui no meu cantinho, se ninguém me vê, eu estou protegido. Mas muito pelo contrário. A gente está aprisionado nos nossos sofrimentos, aprisionado nas nossas inseguranças, a gente está fechado para a vida. A vida nada mais é do que esses reflexos que a gente precisa enxergar. E se as circunstâncias nos acontecem, nos apresentam esses desafios,
é para que a gente evolua, para que a gente melhore e não sofra mais. É a oportunidade da gente fazer diferente. Se em algum momento aquela situação me trouxe sofrimento, hoje eu tenho a oportunidade de refazer esse processo, de me reconciliar com o irmão, com uma situação, de me reconciliar comigo mesmo. Esse é o objetivo da gente estar aqui. Esse é o objetivo dessa encarnação. Não é para que a gente se aprisione nas ilusões do nosso ego, que tanto interfere no nosso modo de agir, que tanto nos cega nas nossas capacidades. Quando a gente se fecha, né, nessa visão de egoísmo, de vaidade, de raiva, de tristeza, a gente impede com que as fontes da vida, né, essas energias benéficas que estão chegando a todo tempo sobre nós, pelos nossos anjos de guardas, pelos nossos espíritos protetores, a gente se fecha. Essas barreiras também nos fecham para essa divindade. E aí a gente se tranca nesse processo e não consegue desempenhar. A vida é movimento, é fluxo. Se eu me fecho, se eu me coloco nesse muro, se eu me protejo, eu estou também fechando todo esse movimento, eu estou me contraindo nesse processo de inércia, né, estagnando na minha zona de conforto e não permito com que tudo se movimente, com que eu veja as belezas que a vida tem, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar de tanta coisa que a gente precisa enfrentar. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente vê exemplos de amor, de solidariedade. A gente consegue tirar essa força que está dentro de nós, está em cada um. A gente não é diferente um do outro, a gente só não redescobriu essa força, esse amor que há entre nós. E esse é o nosso maior poder. O poder não está nas nossas conquistas materiais, não está no trabalho que a gente tem, no curso que a gente se graduou, na formação. O nosso poder está em sermos realmente seres divinos, que é essa potencialidade que a gente tem de exercer essas potencialidades no nosso dia a dia, exercer a caridade, o amor, a compaixão, independente daquilo que nos aconteça. Que a gente consiga enxergar, quando as adversidades cheguem para nós, o objetivo que aquele problema tem na minha vida, qual é o ensinamento que aquela situação está me mostrando. Por vezes é difícil enxergar, por vezes a gente se fecha na dor, no sofrimento, se agarra nesse véu ali do primeiro momento, né, que a gente ainda é muito imediatista, é muito do sentir, da nossa questão, né, de humano, é tudo muito flor da pele, a gente se prende muito nesses sentidos imediatos que a gente tem. E a gente acaba perdendo a oportunidade de refletir mais profundamente sobre as situações. E essa reflexão mais profunda, ela não está na mente, ela está no coração. E é por isso que a gente precisa começar a exercitar essa conexão com o coração, porque ela vai trazer a clareza do discernimento sobre nós, sobre o quanto nós somos poderosos nesse sentido, né, do bem, do amor, da luz, e o quanto a gente pode ajudar a nós, em primeiro lugar, e aos nossos irmãos. Mas hoje, né, a gente acaba ainda estando muito aprisionado por essa luta, né, do medo, da arrogância. Então a gente se fecha, né, nessa culpa, nas incertezas, nas dificuldades. A gente está num mundo de provas e expiações. É natural que as situações que nos cheguem sejam mais desafiadoras. Não é à toa que a gente encarnou aqui, nesse planeta, com essa composição familiar, com essa composição da casa espírita, do trabalho. É justamente para que a gente se utilize desses locais para evoluir, para se transformar, que a gente tire desses problemas o melhor que eles têm para nos oferecer. A gente não veio aqui para passar férias, também não veio para reclamar e nem para ser menos do que ninguém. Cada um tem uma contribuição essencial para esse mundo e que só essa pessoa pode contribuir. O outro não tem aquilo que eu tenho e é por isso que eu estou aqui, porque cada um é complementar, cada um precisa do outro
A gente não é seres individuais que vai viver afastado no seu mundo. Temos sim as nossas características que definem cada um, que é esse poder, mas nós temos que colocar ela à disposição do outro, para esse bem coletivo que a gente vive. Nós somos uno com Deus. Então é por isso que a gente precisa descobrir essas nossas características, esses nossos valores, que são tão essenciais, são tão especiais e que todos precisam. Que a gente coloque a nossa contribuição no mundo. A gente veio aqui deixar uma contribuição e a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Pode parecer que a gente está fazendo pouco, mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Com certeza a oportunidade dessa encarnação, os conhecimentos que a gente está adquirindo, os pequenos passos que a gente está dando adiante, eles fazem muita diferença. A gente não está numa corrida que a gente tem que chegar primeiro, que a gente vai se transformar num VaptVupt de uma noite para o dia. É um processo, e um processo leva tempo, leva erro e acerto, dúvida, incerteza, mas é preciso que a gente se coloque nesse movimento. Porque se a gente não se coloca no movimento, se a gente não se coloca na vida, se a gente não arrisca, se a gente não aprende, se a gente não se aventura por esses caminhos, a gente perde a oportunidade de evoluir naquilo que é possível para esse momento. A gente vai ainda ter muitos avanços e muitos recuos, mas faz parte do processo. É tudo para o nosso bem. É tudo para que a gente vá adiante e aprenda o verdadeiro significado da nossa existência, do porquê a gente está aqui. E essa existência, ela vai se refletir numa vida que é eterna. Nós estamos aqui nessa composição material hoje, com esse corpo, com essa forma de se colocar, mas o nosso espírito, ele é eterno. Terão outras experiências, terão outras vivências, e que essa encarnação aqui é muito importante para que outros aprendizados venham e para que a gente leve isso que é eterno, que é a nossa consciência, né? Que é a expansão dessa consciência, que são esses conhecimentos que a gente adquire na nossa encarnação e também depois quando a gente retorna para o mundo espiritual, a gente leva esse conhecimento e é isso que realmente importa. É para isso que a gente está aqui. Todo o material, tudo que a gente tem à nossa disposição é para que a gente use como instrumento para se direcionar nessa trilha de evolução. E aí, partindo aqui para algumas reflexões, né, nesse assunto, né, da autoestima, a Joana de Ângeles nos coloca assim: de alguma forma, a insegurança do próprio valor e o temor de ser ultrapassado predispõe a postura armada contra tudo e todos, como se essa fosse a melhor maneira de poupar-se a sofrimentos e desafios perturbadores. Então, o que a Joana quer nos dizer com isso, né? Que essa nossa postura, né, de nos colocar atrás desses muros, dessas armaduras, de sempre reagir no contra-ataque, porque a gente está sempre esperando ser atacado, né? A gente está sempre armado, pronto para o combate. Se pisar no meu calo, eu vou revidar. Por que a gente age tão nessa posição de ataque? Por que a gente está sempre pronto para se defender? Por que a gente constrói esses muros? Porque a gente tem medo, porque a gente vive em insegurança, porque a gente não se conhece, porque a gente não conhece o potencial que a gente tem, porque a gente não consegue enxergar naquela situação que está nos pedindo paciência, que está nos pedindo caridade. A gente não exerce esse papel naquele momento. A gente coloca a raiva em primeiro lugar, a gente coloca a arrogância, porque são os nossos instrumentos, né? São esses nossos condicionamentos mais conhecidos, mais automáticos, eles vêm de imediato, eles já dominam o nosso ser, e é por isso que a gente precisa se conhecer, se olhar em profundidade, entender quais são essas camadas que estão por dentro de mim. Por que eu vejo a vida com tanta tristeza? Por que eu vejo a vida com essas lentes de me achar menos, de achar que eu não tenho valor, de não me reconhecer no espaço que eu estou, com as pessoas que eu estou, de não me sentir amado? Se o amor está dentro de mim, se
a todo momento eu estou recebendo várias formas de amor, eu estou recebendo o acalento da espiritualidade, a proteção do meu anjo de guarda, que junto comigo embarcou nessa aventura de estar a todo instante ali me protegendo, me amparando, me inspirando. Eu não estou sozinho, eu tenho muitos comigo, muitos que estão aqui encarnados e muitos que ficaram no mundo espiritual, que estão zelando por mim, pela minha vida, por essa encarnação, estão iluminando o meu caminho. E é preciso que a gente tenha essa certeza, que a gente se apegue a essa essência que há dentro de nós, para que a gente não caia nessas falácias, né, de espíritos por vezes, né, que estão em sofrimento e que acabam colocando, né, nos minando de pensamentos também de tristeza, de sofrimento, porque a gente acaba se conectando. Tudo a gente atrai para a nossa vida, o bem, o mal, e a gente está sempre em rede, em conexão. A gente não se junta com aqueles que a gente tem afinidade, com aqueles que a gente gosta. Da mesma forma, a gente se junta, a gente está em rede com espíritos. E quando a gente está numa vibração negativa, numa vibração de tristeza, de desilusão, né, de desacreditar em nós, a gente também atrai esses seres. E não é por mal, é porque a energia é a mesma. E aí a gente vibra, e aí fica cada vez mais pesado, e fica cada vez mais difícil enxergar para além daquela ilusão. Porque a gente acredita que aquilo é real, que aquilo define a nossa vida. E não é. Existe muito mais do que isso. Existe um mundo de possibilidades. Todos os dias a gente pode ser diferente. A gente pode escolher agir de uma outra forma. A gente pode mudar a nossa forma de pensar, de ser, de agir. A gente tem essa opção. Por que a gente se coloca nessa prisão de achar que tudo está definido e que não existe mais saída? Existe saída, só depende de nós. A baixa estima ou a autopiedade pode nos levar a ser vítimas de nós mesmos, pois estaremos somatizando essas emoções negativas em forma de doenças. Os sintomas das enfermidades podem ser considerados a forma física de expressar uma atitude interna, ou mesmo um conflito. Portanto, doentes não são somente as vítimas inocentes de algum desarranjo da natureza, mas também os facilitadores de sua própria moléstia. Então, nós também somos responsáveis por esses processos, né, de doença que acabam afetando o nosso corpo físico, a nossa mente, porque a gente acaba somatizando, né? Esses aspectos mentais acabam somatizando no nosso corpo. Eles precisam se expressar de alguma forma. Eles também precisam se fazerem vistos para que a gente possa trabalhar o nosso processo de cura, para que a gente possa se olhar, se reconhecer e ver que tem como sair disso. Por mais difícil e por mais que naquele momento pareça não haver saída, existe a cura, existe a transformação, e ela depende com que a gente se abra para receber tanto o auxílio da espiritualidade como o auxílio daqueles que nos amam e estão aqui nessa vida conosco. Acumular com o exclusivismo egoísta significa caminhar contra a maior corrente da vida, agir com prejuízo. Significa pôr-se em posição invertida, não obter senão resultados negativos. A força egóica é uma barreira que impede o sol do amor. Por que então o homem se comporta assim e não sai dessa posição falsa? Simplesmente porque a grande massa humana não compreende esses erros psicológicos, e também porque quando se tomou uma direção é muito difícil inverter a rota. Por que é difícil inverter a rota? Por que é difícil enxergar para além? Por que é difícil se desfazer desses véus? Porque a gente não confia em Deus. Porque a gente nega a Deus. Porque a gente não quer se desvencilhar desse conhecido, desses automatismos. A gente se apega, querendo ou não, nesses sofrimentos por achar que eles são a única saída. Que eles definem a nossa
existência e não define. Existem mais muitas possibilidades, existem mais muitas formas de enxergar. Depende com que a gente dê o primeiro passo, que a gente se coloque em movimento, que a gente peça proteção e se coloque em oração. Todos nós queremos ser felizes, né? Todos nós buscamos pela felicidade. Todos nós buscamos o bem-estar, a alegria, a autoestima, que é esse encontro com esse nosso ser, né? Com esses nossos valores. E por que o amor é a alegria? O amor é de essência divina e desde o primeiro até o último possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Essa é uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo e ela nos dá essa luz, né? De compreensão. O amor, ele é essa essência divina e desde o primeiro até o último possuis no fundo do coração. Então não existe nenhum ser que não possua o amor conduzindo a sua vida. Essas amarras, são essas barreiras, é o nosso ego que impede com que esse amor haja através de nós, com que a gente enxergue ele e possa reconhecê-lo não só dentro de nós, como por todas as outras formas que a gente recebe ele no nosso dia a dia. O amor a si mesmo dá a dimensão emocional sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência e sobre o esforço para dignificá-la a cada instante, aprofundando conhecimentos e sublimando emoções. É indiscutível que a vida procure alegria. Por quê? Porque ela foi criada para isso, indicando a alegria onde está o bem. A alegria existe em tudo que evolui, que caminha para Deus, que é o supremo bem. Mas é importante que a gente tenha o discernimento de entender que essa alegria é a alegria eterna, não é a alegria passageira das nossas questões materiais momentâneas, que em poucos momentos a gente tem picos, né, de felicidade, de alegria, e logo ele se esvai e o sofrimento retorna ao nosso ser. A alegria aqui colocada, que é o que a gente tanto busca, que é o que a gente tanto anseia, é a alegria eterna, que é a alegria desse amor, que é a alegria de se colocar no caminho de Deus, que é reconduzir a nossa vida, que é se reconhecer, se conhecer e refazer os nossos processos, evoluir, né? Seguir em frente. O amor é a alegria, pois é a superação do egoísmo que separa o ser do centro da vida. É a unificação com o próprio semelhante. É a essência da evolução. E para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, eu vou ler uma última mensagem aqui da Joana de Ângeles, que ela fala sobre viver com alegria. Ela foi psicografada, né, pelo médium Divaldo Pereira Franco em 2009 e diz assim: quando se abre a mente e o coração à alegria, é possível descobri-la em toda parte, bastando olhar-se para a vida. Somente através do amor perfeito é que o ser humano pode considerar-se realmente livre de todas as amarras, mesmo que essa aquisição seja lograda de alguma forma através do sofrimento. Quando o amor não está presente no sentimento, a alegria não se enfloresce, porque permanece sombreada pelas dúvidas e suspeitas, porquanto somente através do amor é que se adquire a perfeição, em face dos mecanismos de ação que movimenta. A alegria não é encontrada em mercados ou farmácias, mas nos recônditos do coração que sente e ama, favorecendo-lhe o surgimento como um contínuo amanhecer. Em realidade, viver com alegria não impede a presença dos sofrimentos, que fazem parte do processo da evolução. Pelo contrário, é exatamente por serem compreendidos como indispensáveis que proporcionam satisfações e bem-estar. Então a alegria, o amor, ele não vai nos livrar desses processos de dores e sofrimentos. Ele vai nos trazer o acalento da compreensão, que é através da compreensão que o fardo se torna leve e com que a gente entende o porquê de estarmos aqui e o porquê da gente vivenciar cada uma das situações que nos acontecem. Eu agradeço
pela oportunidade da fala. A oportunidade de estar aqui, ela é só um instrumento de quem fala, porque quem fala é quem mais tem que ouvir. Então eu agradeço a oportunidade de repassar, transmitir essa mensagem e também de aprender com ela. Obrigada.